Será que vale a pena ler A Abolição do Homem, de C.S. Lewis? Este livro aqui, que eu mostro para você nessa câmera aqui, olha, eu estou com essa versão da Thomas Nelson Brasil e nós vamos aqui conversar sobre esse livro. Será que vale a pena ler A Abolição do Homem? A conclusão é sua, nós vamos só conversar. Eu quero falar de uma maneira bem descontraída, de uma maneira bem sincera com você. Olho no olho, às vezes eu olho para uma câmera, às vezes eu olho para outra, mas eu estou olhando para você e trago também as minhas anotações ao ler este livro aqui. O que eu senti? O que tocou ao meu coração essa leitura? Bem, eu sou Altair, sou formado em Publicidade e Propaganda, estou cursando Filosofia, sou católico, casado com a Juliana, minha amada esposa que está grávida. Conversamos muito sobre livros, sobre a vida, sobre a fé. E aqui eu quero compartilhar com você, com muita sinceridade, o que eu tenho lido aqui deste livro. Primeiro a gente tem que saber quem é o autor, né? O livro é muito bonito, né? Em capa dura. Eu vou deixar um link na descrição aí, caso você queira comprar. Você comprando por esse link, você ajuda este meu trabalho aqui, né? Olha só, em alto relevo, você está vendo aqui na câmera que eu estou mostrando para vocês, né? Muito bonito o livro, né? Não estou nem fazendo propaganda, né? Mas eu gosto tanto de livros que quando eu pego um livro eu fico admirando. Eu sou daqueles que gosta de sentir o cheirinho do livro, eu acho maravilhoso isso. Talvez você sinta algo parecido quando você pega um livro para ler, né? Mas vamos lá, né? Eu estou folheando o livro aqui e eu tenho que falar do autor, né? Clive Staples Lewis, C.S. Lewis, né? Nasceu em 1898, faleceu em 1963. Ele foi um dos gigantes intelectuais do século XX e provavelmente o escritor mais influente de seu tempo. Era professor e tutor de literatura inglesa na Universidade de Oxford até 1954, quando foi unanimemente eleito para a cadeira de inglês medieval e renascentista na Universidade de Cambridge, posição que manteve até a aposentadoria. Lewis escreveu mais de 30 livros que lhe permitiram alcançar um vasto público, e suas obras continuam a atrair milhares de novos leitores a cada ano. Deixa eu marcar aqui para a gente voltar já, né? Eu já leio para vocês que o livro é separado em 3 capítulos, mais um apêndice final e algumas notas, né? Que eu te convido, eu te aconselho a ir lendo, né? Eu uso 2 marcadores, né? Coloco um no início do livro, quando o livro é assim, as notas não estão no rodapé, mas as notas estão no final, eu coloco um marcador lá no final, né? Então eu leio aqui, vejo aqui tem uma nota, para mim não perder o fio da meada, vou lá, né, no final. Então, 3 capítulos. Primeiro capítulo, Homem Sem Peito. Segundo capítulo, O Caminho. Terceiro capítulo, A Abolição do Homem. No apêndice, exemplos do Tao. Nós vamos explicar aqui o que é esse Tao e as notas finais, né? Já nós voltamos para o livro. Mas eu espero que você esteja gostando desse formato. Eu quero sinceramente conversar com você, né? E a gente vai entendendo, porque antes de tudo, né, de mergulhar de fato no livro, é importante a gente saber o contexto. Esse livro foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial, né? No momento de crise moral e cultural na Europa. E existem alguns pontos chaves do contexto. Por exemplo, a ascensão do totalitarismo, né? Em tempos de se falar de fascismo, nazismo, comunismo e etc., o totalitarismo, que nunca é bom, né? Estava em ascensão naquele tempo. Também ele quis fazer ali uma crítica ao relativismo moral.
Nós vamos entender melhor isso já já. Um avanço também da ciência sem ética. Qual é o limite da ciência? Até onde ela pode ir? E o pós-guerra, né? O livro foi publicado em 1943. Ele já antecipava um mundo pós-1945, quando terminou a Segunda Guerra Mundial. Mas o autor, aqui de maneira profética, ele nos alerta que vencer Hitler, né, sem preservar os valores humanos, levaria a uma abolição do homem. Os homens seriam reduzidos a objetos de controle. Olha isso. Você imagina se a gente não abre os olhos, aos poucos o ser humano vai perdendo a sua liberdade. Era o alerta que o autor fazia aqui. Naquele tempo, década de 40, ele já avisava que se o ser humano não tomar cuidado, ele pode sair de um tipo de dominação pela força e cair numa dominação ideológica bem mais sutil e até mesmo bem mais perigosa, porque aprisiona sem você ver. Você está entendendo do que a gente está falando aqui? Reflita comigo, né? E já vamos mergulhar no livro, né? Porque logo aqui neste primeiro capítulo, Homem Sem Peito, né? O autor ele começa citando um livro didático real. Ele até recebeu lá de presente. Foi muito bonito me darem esse livro de presente, mas eu preciso falar mal dele. C.S. Lewis ele tinha um bom senso de humor também. Nós vamos ver algumas piadinhas dele aqui, mas com muita criatividade ele falava, né? Era um livro real, com autores reais, mas ele não queria expor ninguém. Então aqui ele usou uns codinomes, né? Então ele chamou os dois autores de Gaio e Tito, e a obra passou a se chamar aqui, né, no livro Abolição do Homem, de Livro Verde. Era um livro, né, de educadores, né? Um livro didático real, dedicado a pessoas que seriam formadas ali, né, no ensino fundamental. Ele analisou essa obra e começou falando para a gente aqui. Bem à frente do seu tempo, o pensamento de C.S. Lewis percebeu o problema em obras educacionais como essa. E aí nós vamos falar aqui, será que você já teve contato com um livro didático assim, parecido com esse que ele viu aqui? Veja, algumas obras literárias e educacionais reduziam definições sólidas, importantes para orientar o que é real, o que é certo, o que é errado. Reduziam essas definições a meras impressões subjetivas, motivadas por sentimentos. Imagina, isso é bom, então é verdadeiro. Isso é ruim, então é falso. Mas imagina você decidir o que é uma coisa conforme o seu sentimento. Será que isso não geraria uma grande confusão? É o questionamento inicial do livro. Ele coloca ali, né, a história que ele leu neste livro de Gaio e Tito. Os dois autores estavam criticando um autor antigo que trazia uma história de dois turistas olhando uma bonita queda d'água. Um deles falou que a queda d'água é sublime, maravilhosa, e o outro falou que ela é simplesmente bonita. Eu vou falar de uma maneira mais aproximada, resumindo, para a gente conversar aqui, né? Não vou citar de maneira literal no livro, não. É um comentário que a gente vai fazendo aqui. Mas veja, os autores do livro didático estavam criticando o autor do passado que falava poeticamente desses dois turistas. A crítica era a seguinte: o autor defendia que, de fato, a queda d'água era sublime e o problema estava na definição daquele que só achava que ela era simplesmente bela.
Entenda, uma realidade maravilhosa que não foi valorizada por aquele que disse: "Ah, ela só é bela". Imagina, diante de uma coisa muito linda, alguém fala: "É lindo". E outra pessoa fala: "Ah, mas não é tanto assim". A realidade, ela se impõe, a beleza existe. O bonito, o bom, o belo. Mas veja, esses relativistas da educação, no Livro Verde, criticaram esse autor por causa disso. E falaram exatamente que, ora, o problema não está nas definições. De fato, o que aqueles dois turistas disseram é real. Os dois falaram a realidade. Mas eles definiram a realidade conforme o seu estado interior. Então, o turista que falou que era sublime, ele disse isso porque trazia sentimentos sublimes no seu interior. E o outro definiu conforme aquilo que estava sentindo também. Ou seja, a realidade não existe mais. O que existe é a nossa impressão sobre ela. Então, dependendo daquilo que a gente sente, a realidade se modifica. Mas ora, nós então começamos a destruir todo tipo de definição. Nós vamos mergulhar então num relativismo? Dessa forma, eu anotei aqui, sorrateiramente iria se infiltrando no imaginário dos alunos a percepção de que não existem os universais, uns conceitos sólidos que definem uma coisa. Olha, este é um cavalo, lá na Europa é um cavalo, na Austrália é um cavalo, em qualquer lugar do mundo é um cavalo. Não, agora eu sinto que ele é um cavalo, o outro sente que é um gato, o outro sente que é uma capivara. E começam a relativizar conforme aquilo que sentem. Olha o absurdo que vai começando aí. Esses grandes conceitos vão começando a ser desconstruídos. E aí agora nós passaremos a ter somente definições provisórias, baseadas no sentimento atual de quem as emitiu. O caminho estava aberto ao relativismo. Vamos aqui para a página 20 do livro. Eu vou andando com vocês e você vai vendo. Será que vale a pena você ler? A pergunta que eu faço, não sou eu que vou responder. É você que vai ter essa percepção. Eu achei muito bonita essa frase. A tarefa do educador moderno não é derrubar florestas, mas irrigar desertos. Olha, não é derrubar florestas, não é acabar com tudo aquilo que estava florescendo, não é acabar com toda a ciência tradicional, todo um conhecimento que veio antes, não é cortar tudo pela raiz, mas é irrigar um deserto. Hoje em dia, há um deserto intelectual. A gente vê uma falta de conteúdo, há uma falta de inspiração. Isso é muito triste. E aí ele vai levantando vários parâmetros aqui educacionais, porque esse livro ele traz realmente uma crítica bem profunda sobre o meio de educar. Ele vai trazer também aqui uma noção de Tao, do conhecimento chinês, uma espiritualidade chinesa, para indicar que o Tao é o universal, é a lei natural. Nós vamos ler mais à frente que ele define isso. Mas para usar uma palavra mais curta, ele poderia falar a união do bem, da justiça, do amor, do belo, de tudo o que é correto e natural de se fazer, de se viver, a lei natural. Ele poderia explicar assim, mas ele resume como Tao. É aquele ponto ideal das coisas corretas, das coisas bem vividas, a essência das coisas.
Então, tudo aquilo que é real, é belo, é justo, está no tal. Quando nós saímos do tal, nós caímos no desregramento, numa vida desenfreada, numa vida cheia de problemas. E a gente está vendo aí atualmente, né, a bagunça que o mundo está. É um livro profético, mas deixa eu avançar com vocês aqui na página 24. Né? O que é comum a todos e algo que não podemos negligenciar é a doutrina do valor objetivo, a convicção de que certas atitudes são realmente verdadeiras e outras realmente falsas em relação ao que é o universo e o que somos. Ora, se a gente começa a relativizar as coisas dessa forma, né? Cada um sente o que é melhor. Para você parece que é bom, então isso é verdade. Para o outro parece que é melhor, então a verdade dele é outra. Ora, mas quem vai defender o que é correto, o que é justo? Como é que a gente vai fazer com que as pessoas façam o bem? Por exemplo, acordar cedo, trabalhar. Eu sinto que isso não é bom, não. Então todo mundo para de trabalhar. Beleza, todo mundo para de trabalhar. Ninguém mais paga a Previdência Social, vai quebrar o INSS, os aposentados param de receber, os benefícios sociais param também, os impostos não vão para o governo, o país trava. Tudo bem, mas todo mundo sentiu que não era bom trabalhar, né? Ora, se a gente for movido pelos prazeres, pela nossa vontade, nós vamos cair numa completa desordem. O que vai nos ensinar que muitas vezes o que é bom vai ser sacrificante, vai ser duro, vai ser difícil? Como que a gente vai entender isso? Quem vai nos ensinar se esses novos educadores vão falando, olha, o aluno é o autor do conhecimento, o aluno tem que se sentir bem, o aluno tem que fazer o que tem vontade. Imagina um mundo onde todo mundo faz o que tem vontade. Se essas vontades estão desordenadas, o que vai acontecer? Vamos pensar junto? Né? Eu quero ir aqui para a página 27. Eu fui marcando aqui, né, e anotando no meu fichamento. E aí você vai vendo. Esse livro faz sentido para você? Será que você compraria? Vale a pena ler? Vamos continuar aqui. Olha, enquanto a velha educação, ele vai comparar aqui a velha educação com a nova. A velha se empenhava numa iniciação, a nova meramente condiciona. A velha lidava com os seus alunos como pássaros adultos lidam com os filhotes, quando lhes ensinam a voar. A nova lida com eles mais como um domesticador de aves que lida com os jovens pássaros, fazendo-lhes isso ou aquilo com um propósito que as próprias aves desconhecem. Em uma palavra, a antiga era uma espécie de difusão, homens transmitindo humanidade para outros homens. A nova não passa de propaganda. Olha só a comparação entre a antiga e a nova educação. Pensa aí nesse exemplo da ave. Quando a gente vê aí, olha para o mundo da natureza, mundo animal, por instinto, né? Algo que está na ordem natural das coisas. É a lei natural. Os animais eles vão se colocando e vão quase que empurrando seus filhotes para que aprendam, vão colocando eles em situações desconfortáveis para que eles aprendam, inclusive, a se defender, a se fortalecer, a viver. E era assim a antiga educação. Fortalecendo o aluno, passando informações duras, difíceis, firmes, até mesmo estabelecendo conceitos reais, os universais. É um esquema de educação que muitas vezes é depreciado hoje em dia nas faculdades. Todo mundo ensina que tudo que vem de tradicional, de ordem, é ruim. Mas veja, C.S. Lewis fala aqui que não é assim.
A educação tradicional, ela trazia valores, ela trazia uma noção do real, da importância do sacrifício, do amor à pátria, à família, da dedicação, do esforço. Hoje em dia, nós estamos percebendo que a educação tem criado alunos mimados que agridem os professores, que querem ficar com o celular na sala. Isso já é criado desde o começo. Pais e mães que tratam as crianças como uns reis. Eu vejo cada coisa que eu posso queimar minha língua, né? Eu estou rezando, estudando para que eu seja um bom pai. Minha esposa está grávida nesse momento. Queira a Deus que eu seja um bom pai, um bom educador. Mas a gente vê aí pais e mães que estão perdendo o controle de tudo. Que triste, né? Imagina isso. E para onde vai essa sociedade em que as crianças estão agindo como pequenos reis, pequenas rainhas dentro dos seus lares? Veja, o livro fala aqui, sem o auxílio das emoções treinadas, o intelecto é impotente contra o organismo animal. Mas é óbvio, né? Se não houver um mínimo de treinamento moral, espiritual, se não houver uma razão objetiva que mostre isso é certo, isso é errado, se não houver um freio moral, a pessoa vai agir como um animal, né? Um cachorrinho que sente o cheiro de algo e vai lá e come, abana o rabo, mas ele vai e pula de boca naquilo, não importa se tem veneno, né? E o ser humano que vai agindo pelas paixões, ele é capaz também de saber que um alimento é cancerígeno, está escrito ali, tem ali as indicações. Por exemplo, um vício do cigarro, né? Tem aquelas imagens terríveis nas embalagens do cigarro, né? A pessoa olha, sabe que aquilo pode acontecer com ela e ela continua fumando. Por quê? Abandonado aos vícios. Em algum momento ela fumou pela primeira vez. E, abandonada aos instintos, ela se viciou. É preciso educar para que a primeira tragada não aconteça. É preciso educar para que a preguiça não prevaleça. É preciso educar para que não criemos uma sociedade de delinquentes que não querem mais trabalhar, estudar, não querem mais cuidar da família. Isso é terrível. Se a gente seguir essa ideologia educacional, nós vamos criar pessoas fracas que querem que o mundo as aplauda quando elas estão fazendo uma bobagem atrás da outra. Isso não tem valor, né? Não era para ter valor. E aí, isso aqui é o fim do primeiro capítulo. Será que você está gostando desse livro? Vale a pena ler? No final do primeiro capítulo, uma frase impactante, né? Olha, na página 30, em uma espécie de ingenuidade macabra, removemos o órgão e demandamos a sua função. Criamos os homens sem peito e esperamos deles a virtude e a iniciativa. Zombamos da honra e ficamos chocados ao encontrar traidores em nosso meio. Nós os castramos e exigimos dos castrados que sejam frutíferos. Como? Como assim? Essa educação atual, que está criando pessoas fracas, essa educação atual que cria pessoas sem caráter, preguiçosas, que esperam as coisas caírem do céu, que criam uma arte degenerada e querem receber milhões por sua arte. Vide algumas leis aí que pagam milhões e milhões por trabalhos desprezíveis. O governo investe milhões em artistas que não estão criando arte, salvas algumas exceções. Mas as pessoas não estão fazendo coisas de valor e querem receber muito por isso. Nós vivemos uma sociedade em que filmes, novelas mostram que
Precisamos agora destruir tudo que é autoridade, vamos destruir a masculinidade, vamos destruir também a mulher, que ela agora é instrumento do feminismo e etc, etc. Veja, esse tipo de educação vai destruindo o ser humano aos poucos. E quando o ser humano está desconstruído, essa mesma sociedade vai cobrar. Olha, os homens não ficam mais em casa para cuidar de seus filhos. Os homens estão abandonando as suas esposas. As mulheres não estão mais sabendo educar. Ora, mas vocês estão desconstruindo o que é o homem. Estão desconstruindo o que é a mulher. E ficam bravos quando o homem e a mulher não sabem mais o seu lugar na sociedade. Quando o homem e a mulher estão desconstruídos? É muito triste, né? A gente analisar isso. A gente tem que entender que existe um valor objetivo por trás de todas as coisas. E esses valores não podem ser medidos de maneira subjetiva, de acordo com os nossos sentimentos no momento. Você está entendendo? Uma verdade objetiva. Isso aqui é bom. Não tem como alguém sentir outra coisa e falar que não é bom. Ora, respeitar os pais, amar a família, isso é bom. Quem vai sentir que isso é ruim e vai querer mudar a realidade? Seria ridículo, seria estranho demais, né? Veja, o exemplo agora com a minha esposa grávida, né? Eu sempre penso nisso. Uma mãe, ela não vai sentir que um parto é prazeroso. Acordar de madrugada para cuidar dessa criança, né? Isso não vai ser gostoso. Mas, objetivamente falando, quem em sã consciência não aceita que a maternidade é uma coisa linda e preenche a vida de sentido, valoriza a mulher e a paternidade valoriza o homem também, né? Quem é educado para definir as coisas conforme o seu sentimento acaba se tornando um prisioneiro numa falsa liberdade. Você vai ser levado de um lado para o outro, como bolinha de ping-pong. Isso é estranho, né? É uma falsa liberdade, né? Essa busca por prazeres transforma o ser humano num animal irracional. É o cachorrinho que a gente estava falando, que corre atrás da carne e come mesmo se ela estiver envenenada, né? E movido por esses instintos, né, o ser humano fica aprisionado no mal. O bem, que nos torna livres, envolve sacrifício. Não existe bem verdadeiro sem sacrifício. E o sacrifício é o que a geração atual quer ignorar, quer fugir dele, né? Mas esse bem que envolve sacrifício traz um grande prazer justo, duradouro, eterno. Isso é lindo. Olha só, vamos para o capítulo 2. O que você está achando aí do livro? Capítulo 2 é O Caminho. E aqui na página 33, C.S. Lewis fala assim: desses educadores, né? Será que você tem algum educador parecido com esse aí na sua escola, na faculdade? Eles escrevem para produzir certos estados de espírito na nova geração, não propriamente por achar que esses estados de espírito sejam intrinsecamente justos ou bons, mas certamente porque supõem que sejam um meio para algum estado de sociedade que consideram desejável. Está entendendo? Eles não estão querendo necessariamente transmitir o bom, o belo, mas eles querem inculcar na cabeça, né, desses alunos sentimentos que são adequados para a instauração de um sistema social. É por isso que uma guerra cultural e ideológica acontece nas universidades. Através das mentes, vai se dominando as massas. C.S. Lewis falou isso aqui num contexto de quase pós-guerra. E foi quando surgiram as grandes organizações mundiais.
né, como o ONU, né, foi se falando mais de direitos humanos. Mas quando essas organizações, esses termos são usados para uma ideologia, nós não vemos liberdade, nós vemos um aprisionamento. Isso é complicado. Olha só, e para o autor aqui, parece que esses educadores eles baseiam a realidade nos sentimentos, como a gente já está falando, né? Nos instintos. E que essa próxima fase, né? Nós vimos o primeiro capítulo, a próxima fase, nesse capítulo agora, o caminho seria condicionar esses alunos a desejarem não o que é necessariamente bom para eles, mas o que é bom para o sistema social almejado por esses educadores. É o que eu acabei de falar aqui. Seria uma construção social e não algo natural. Você imagina? Né? Os educadores falam sobre a importância da liberação dos instintos. Vamos liberar, né? Você tem que sentir. E a realidade tem muito a ver com aquilo que você sente, com aquilo que você deseja. Vamos liberar tudo. Mas com algumas ressalvas. Esses educadores mesmo sabem que não dá para liberar tudo, porque tem alguma coisa que eles ainda precisam manter o controle, senão vão perder de mão tudo, né? Então, para preservar a espécie, o bem comum, algumas coisas têm que ser respeitadas, os direitos humanos, alguma coisa desse tipo, né? Mas como que isso vai ser respeitado? Uma vez que se libera, se educa para essa população ser totalmente desregrada, não ter um freio moral, porque ela aprende que tudo é relativo. E quando essas pessoas já estão pensando que tudo é relativo, que eu posso fazer tudo, que agora eu posso chutar o balde, aí você vai frear? Aí você vai falar, não, faça tudo, mas tem um limitezinho aqui. Como que você abre a porteira e depois quer fechar? Eu pensei numa comparação muito idiota, muito pamonha. Eu nem sei se eu vou deixar isso no vídeo, mas vamos ver, né? Se você está vendo isso, é porque eu tive a coragem de manter isso no vídeo. Mas eu anotei aqui no meu fichamento. Mas pensar nisso seria como uma pessoa com diarreia. Imagina aí, uma pessoa com aquela dor de barriga, aquela diarreia, você está correndo, procurando um banheiro. Será que é possível liberar só um pouquinho? Só um pouquinho? Você dá aquela relaxadinha, abre só um pouquinho. Deixa só um pouquinho ali para liberar, para aliviar, e depois você prende de novo. Quando está tudo no meio do caminho, você para. Será que tem como? Será que você conseguiria? Bem, meu intestino é um pouco preso. Quem sofre mais de diarreia pode pensar aí, né? Mas liberar os instintos e depois querer colocar alguns freios morais, isso não faz sentido nenhum. Quando você libera, passa o boi, passa a boiada, e é o que está acontecendo com a sociedade atual, né? Nós vemos um total desregramento, as pessoas não têm mais noção, né? Não tem mais noção dos limites, não tem mais noção de nada, né? Onde vamos parar assim? Vamos para a página 38 aqui. O livro é curto, né? Eu falei para vocês no começo sobre o índice, mas é interessante que você saiba, né? O livro tem aqui, vou olhar aqui para você que eu dou bastante informação para você. Ele tem 123 páginas, mas ali pela página 80, na página 77, o conteúdo em si acabou já. E ali você vai para o apêndice, para as notas, para um conteúdo extra, que é importante também, né? Mas o livro é curto,
né? Então, em apenas um vídeo eu vou conseguir falar dele inteiro para você com uma riqueza de detalhes, né? Estou me aprofundando aqui para que você entenda. Então vamos lá. Página 38, com C.S. Lewis. Eu não vou insistir no ponto de que instinto é o nome dado para aquilo que desconhecemos. Dizer que as aves migratórias acham o seu caminho por instinto não passa de uma forma de dizer que desconhecemos como é que as aves migratórias acham o seu caminho. Ele está falando aqui que falar em instinto, né, significa dizer que a gente não sabe. Quem aí explica um instinto? Ah, eu senti vontade de fazer uma coisa. Ah, mas da onde surgiu essa vontade? Você sabe como dominar essa vontade? Você sabe como fomentar essa vontade? Tem muitos estudos para explicar, né? Mas no geral as pessoas não sabem como essas vontades surgem, para onde essas vontades vão, como refreá-las, né? E aí ele diz: pois penso que seja aqui usado em um sentido francamente defendido para se referir a um impulso não refletido ou espontâneo, amplamente sentido pelos membros de dada espécie, né? Então ele fala aqui de um impulso irrefletido, um instinto como sendo algo, um movimento forte que veio, você não consegue segurar, né? E é a definição aí de instinto que geralmente a gente tem, né? De que forma então o instinto, assim concebido, irá nos ajudar a descobrir os valores reais? Bem, os livros didáticos estão falando que o aluno, por instinto, vai descobrir a verdade, aquilo que é bom para ele, e aquilo é a verdade, né? O que parece que é bom para ele, isso é bom, isso é o real. Mas por instinto, como é que nós vamos entender as coisas por instinto? Será que está sendo sustentada a ideia de que temos que obedecer ao instinto e não podemos agir de outra forma? Será que não temos mais liberdade? Temos que obedecer o instinto? Mas nesse caso, então, por que tanto esforço para nos levar a um caminho que nem teríamos como evitar de trilhar? Por que louvar tanto aqueles que se submeteram ao inevitável? Ou será que estão defendendo que, se obedecermos ao instinto, seremos mais felizes e satisfeitos? Ora, eles falam tanto ali, né? Que o instinto é o real, o instinto é o correto, é para lá que todo mundo vai. Então, para que insistir tanto nesses livros didáticos sobre perseguir, sobre dar largas ao instinto? Se já é algo natural, as pessoas nem precisam ser ensinadas a isso. E para que louvar tanto quem segue o instinto, já que é algo natural e qualquer pessoa vai segui-lo, né? Tem algo estranho aí, né? E ele conclui: tudo indica que o inovador, né, esses educadores que estão aí defendendo essas teses, não diria que somos fadados a obedecer ao instinto, nem que ele nos satisfará se o seguirmos, mas que temos o dever de obedecê-lo. E tem tanta coisa hoje em dia que a mídia, as ideologias vão empurrando goela abaixo, como se a gente tivesse que obedecer, né? A gente tem que aceitar algumas coisas, a pessoa se sente assim, né? Ela pode ser outra coisa, mas ela se sente uma cobra, ela se sente um animal irracional, e agora você tem que aceitar. Olha, você olha para uma pessoa, um ser humano, um homem, uma mulher, mas tem que aceitar que ele se sente outra coisa. Ela se sente outra coisa, mesmo que seja um bichinho irracional. Isso faz sentido, né? Estão querendo destruir o ser humano. Não por acaso, né? O livro se chama A Abolição do Homem, né? Mas é a abolição da humanidade, né? Na página 39 ele fala aqui, ó: dizer-nos para obedecer ao instinto é como nos mandar obedecer a pessoas.
E as pessoas dizem coisas diferentes. Assim também nossos instintos que estão em guerra. Olha, se você é educado, educada para obedecer a um instinto, você está sendo educado, educada para obedecer pessoas, ideologias, empresas, sistemas, governos, organizações, pessoas poderosas no mundo. Porque eles sabem como controlar os seus instintos. Através de narrativas, através de estímulos, cores, sabores, propaganda. Você acha que você é realmente livre? Você acha que a sua liberdade está aumentando? Os nossos instintos estão sempre em contradição. E basear a verdade neles significa fragmentar o ser humano e deixá-lo à mercê de quem provoca os impulsos e modifica o seu estado de espírito. Mesmo assim, há alguns instintos que são bons. Eu te convido aqui a olhar comigo na página 42 do livro, porque alguns instintos existem para a preservação da espécie. Esses fazem parte da lei natural. Não são instintos provocados, para se utilizar do ser humano. Vejamos aqui na página 42. E se é para o instinto ser a fonte dos valores, o planejamento para o futuro passa a ser menos respeitável e menos obrigatório do que a linguagem empregada com o bebê e o aconchego da mãe mais preocupada, ou do que as anedotas de berçário mais impertinentes de um pai afetuoso. Absurdo seria reivindicar que a preocupação com a posteridade se justifica no instinto e depois zombar do único instinto no qual se supunha que ele repouse. Seria como arrancar a criança do busto da mãe para depois jogá-la na creche ou no jardim de infância em nome do progresso e da raça vindoura. Veja que absurdo, né? Fala-se então para seguir os instintos. E aí nós temos o instinto de mãe, o instinto de pai, o instinto natural, que é belo, baseado na lei natural. Esse tipo de instinto, esses educadores negam e querem podar. Ah, não, mas não, este homem, essa mulher precisa sair de casa para trabalhar e deixa que o Estado vai cuidar dessas crianças. Esse homem, essa mulher precisam cuidar de um valor maior. Precisam cuidar da sociedade, dos direitos humanos, da democracia, valores que às vezes a gente não olha, não consegue tocar. E existem valores reais que a gente deveria estar mais preocupado. A família, as pessoas que a gente ama. As pessoas estão deixando de lado, as coisas que não poderiam abrir mão. Veja, existem vários instintos que nos levam a preservar a espécie, e isso é bom. Eles são baseados, como eu disse, na lei natural. Aqui o autor chama várias vezes de tal, eu já falei com vocês, e esses instintos não estão baseados na desordem dos desejos como os instintos provocados. É o caso da mãe e do pai querendo proteger os seus filhos. Isso é bonito, Mas exatamente esses bons instintos são podados, como eu disse aqui, pelos educadores que o autor critica, já que, pelo bem da posteridade, cada vez mais os pais são levados para longe do lar e o Estado educa as crianças cada vez mais cedo. Em nome do quê? De uma liberdade, de um bem maior da sociedade? Isso não me parece muito bem. Em nome da democracia? Veja, uma maioria democrática e ignorante, ela se degenera facilmente em tirania. Vejamos que Pilatos, ele ali quis ser democrático. Ele improvisou um plebiscito. A quem quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus? A multidão gritou, Barrabás. E também gritou, crucifica-o.
Lá em Mateus 27 você vai ver isso. Você entende que uma maioria guiada pelos instintos pode facilmente ser instigada por líderes perversos? A gente perde a liberdade com muita facilidade assim. No caso da condenação de Jesus Cristo, os líderes foram os sumos sacerdotes. Mas será que hoje, pensa comigo, uma população ignorante, será que ela não pode também ser enganada por líderes corruptos que oferecem benefícios sociais para saciar os instintos mais imediatos? É tão fácil ganhar uma ajudinha do governo e votar naquele político corrupto. Como é fácil, né? Eu vou sendo levado por promessas de bebida, comida, pão e circo. Que tipo de barbaridade nós não podemos cometer com pessoas próximas em nome de uma democracia que nós nem vemos? E invertendo a questão também, vamos pensar assim, diante de uma situação que você precisasse escolher, você salvaria o seu pai, a sua mãe, seus filhos, ou deixaria as pessoas que você ama sofrendo para salvar os direitos humanos? Você deixaria seu pai, sua mãe morrerem para salvar os direitos humanos? Que eu não posso nem tocar, é uma ideia. Você abandona a realidade por uma ideia. Eu deixo os meus filhos em casa, eu deixo eles se degenerarem nos vícios, eu abandono a educação, eu abandono a minha família para cuidar de algo na sociedade, algo que eu nem toco, algo que eu nem percebo, algo que eu vou sendo levado. E aí palavras vão sendo desgastadas. Democracia, direitos humanos, deveres. Quantas palavras vão sendo colocadas e as pessoas começam a defendê-las por um instinto que vai sendo levado pelas paixões e não por uma realidade. Defender o meu país, a minha família, as pessoas que eu amo, o bem, a ordem, se sacrificar por um bem maior. Isso é estranho, né? Como é que as pessoas vão sendo levadas? Isso é muito estranho. E você acha legal ir atrás de uma multidão, ser massa de manobra? O que a maioria está falando, eu vou atrás? Nós vimos aí o exemplo do povo que gritou crucifica para Jesus. A multidão está falando, eu vou gritar junto aqui, crucifica-o. E olha só, lá em Êxodo 23, na Bíblia, capítulo 23, versículo do 2 ao 3. Olha aqui. Não seguirás o mau exemplo da multidão. Não deporás num processo metendo-te do lado da maioria, de maneira a perverter a justiça. Olha aí, não é sinal de verdade estar com a maioria. Os modelos democráticos que muitas vezes chegam a um extremo de colocar uma maioria sem instrução para tomar decisões importantes, muitas vezes esses não são os melhores modelos. Eu não estou atacando a democracia, mas em uma democracia eu deveria ter o direito de falar que esse não é o melhor sistema. Ou, pelo menos, a forma atual de democracia não é a ideal. Mas isso é uma história para um outro momento. Mas você está entendendo aqui aonde a gente está se metendo? Vamos lá para a página 45. Eu acho que nesse momento você já está começando a ver aí. Será que vale a pena comprar esse livro? Se você acha que vale a pena, se você quer reler tudo isso, porque eu estou passando aqui por cima. Tem muito mais ideias. Você pode fazer muita coisa com esse livro, você pode fazer a sua resenha, você pode me responder, me marcar, fazer um outro vídeo aí, deixar nos comentários. E claro, se você acha que um livro como esse pode te ajudar, compre aí. Tem um link na descrição aí
Para mim, o melhor lugar para comprar está sendo, eu estou fazendo propaganda gratuita, né? O Mercado Livre. Para mim chega muito rápido, eu moro aqui no meio do mato, em Minas Gerais, e está chegando bem rápido. Então, eu coloquei o mesmo link da mesma loja que eu comprei lá no Mercado Livre. E se você comprar, eu ganho uma comissão aí, você está me ajudando no canal, tá? Então, se você gostou do conteúdo, compra aí o livro também. Tá o link, é o primeiro link da descrição deste vídeo. Vamos lá para a página 45. Ele vai explicar para nós aqui o Tao, né? Eu tinha dado aí uma pincelada para vocês no começo, né? Ele estava falando de uma espiritualidade chinesa, né? Desses valores, dessa lei moral, dessa lei natural. Então vamos lá, a explicação do próprio C.S. Lewis para nos ajudar. Isso que eu chamei de Tao por questão de conveniência, né? Porque é mais curtinho e ele leu sobre várias religiões, ele condensou tudo de bom aqui de todas as religiões, né? E olha só, que os outros podem chamar também de lei natural, moralidade tradicional, primeiros princípios da razão prática ou primeiras trivialidades. Não é de uma série de sistemas de valores possíveis, né? Trata-se da única fonte de todos os juízos de valor. Veja, se ela for rejeitada, todos os valores terão sido rejeitados. Se qualquer desses valores for observado, ela também será observada. O esforço por refutá-la e para erigir um novo sistema de valores no seu lugar é um contrassenso. Então ele está falando aqui, né? Resumindo, o Tao é a lei moral, a lei natural, né? É a realidade. É óbvio que fazer coisas boas, né? É um valor objetivo, meus amados. Né? Cuidar de alguém, se esforçar, trabalhar, acordar cedo, né? Fazer bons exercícios físicos, se alimentar bem, isso é bom. Ter uma vida sexual desregrada, né? Viver nos vícios, nas drogas, né? Encher a sua cabeça de bobagem, passar o dia inteiro no celular rolando o dedinho aí, isso é ruim. Embora alguns jovens, nesse novo meio educacional, vão falar para os seus professores, olha, eu sou um nativo digital, o que me faz bem é a tela. Não faz bem. Não faz bem, né? Eu posso até trazer um outro livro depois aqui para falar que não faz bem. Veja, nunca houve e nunca haverá um juízo de valor radicalmente novo na história do mundo. O que hoje se constitui em novos sistemas, ou como eles costumam chamá-los agora, ideologias, não passam de fragmentos do próprio Tao, arbitrariamente deslocados do seu contexto mais amplo e depois levados à loucura em seu isolamento, sendo que a sua validade continua, ainda assim, a ser devida ao Tao e a ele somente. Entenda, aqui ele está falando do Tao, da lei natural, né, de tudo isso que há de bom, né? E fala das ideologias. O que há, sempre, todo sistema ele tem um fundo de verdade, né? Todo malvadão da história, ele teve um pouco de verdade que ele falou. E a verdade que esses sistemas ruins utilizam são retiradas dessa lei natural. Tudo que há de verdadeiro emana da lei natural. Nós católicos acreditamos, né? Existe uma lei universal, uma lei de Deus. Os mandamentos de Deus, né, Deus coloca para que a gente siga, mas eles já estão inscritos no coração do ser humano. O ser humano sabe o que é bom, o que é certo, né? Mesmo aqueles que estão fazendo mal hoje em dia, tem uma pulguinha atrás da orelha falando, olha, isso aí não está 100% legal não, hein? Isso aí que você está fazendo vai te prejudicar em algum momento. No fundo, as pessoas sabem. Isso tudo está inscrito no coração do ser humano, através da lei natural, e é expresso pela lei de Deus, dada na sua palavra, revelada a nós
para nos ajudar, mas já era algo que está no coração, né? Deus não coloca para ficar mandando, não. Deus coloca para facilitar, né? Olha, tem coisa aí que te faz bem, tem coisa que te faz mal, mas se você ainda tiver com dificuldade para entender, toma aqui os mandamentos para ficar mais fácil para você, tá bom? Olha como que Deus é bom, né? Então, se seguir no rastro do conhecimento científico é um valor real, o mesmo vale então para a fidelidade conjugal. A rebelião de novas ideologias contra o tal é a rebelião dos ramos contra a árvore. Se os rebeldes tiverem sucesso, acabarão descobrindo que terão acarretado a destruição de si mesmos. Olha que coisa, né? Eu lembro daqueles desenhos animados antigos, onde um personagem não muito inteligente, ele começa a serrar um galho da árvore onde ele mesmo está sentado, né? E ali ele começa a cair, né? É claro, ele está ali numa altura considerável. O resultado dessa falta de inteligência é a queda. E quando a humanidade começa a desconstruir as bases de valores nas quais ela se fundamenta, estamos nos preparando para a abolição do homem. Nós estamos sentados no galho da árvore agora e nós estamos serrando o mesmo galho da árvore. Essa turma toda aí que briga com o ensino tradicional, que briga com a história, com aqueles que vieram antes, pensadores, né? Muitos que trouxeram os valores religiosos, espirituais, a família, a fé. Estamos querendo desconstruir isso, só que isso é a base. Nós estamos numa altura muito grande, a altura onde o orgulho da humanidade a levou. Mas nós estamos tão orgulhosos que estamos cortando a árvore que nos sustenta. O resultado é a queda, é a abolição do homem, né? E, não por acaso, esse é o capítulo final do livro que nós vamos ver agora. A abolição do homem. Que coisa profunda, né? Nós vamos tratar aqui. Eu vou trazer a página 58, mas antes eu faço, né, das minhas anotações que eu estou trazendo aqui para você. Muito se tem falado sobre o controle do homem sobre a natureza e sobre si mesmo. O ser humano está cada vez mais autossuficiente, né? Controlamos tudo, estamos vencendo todas as barreiras, né? Nunca estivemos tão bem. Existe uma sensação crescente de onipotência do ser humano. Mas, segundo o autor, C.S. Lewis, esse poder não é da humanidade, mas sempre de um grupo de pessoas. Veja, por exemplo, nós temos o poder de andar de avião, né, de ir para um lugar para o outro. Ora, o poder não é seu. Existe um grupo que detém os meios, a companhia aérea, o avião. Nem pilotar um avião você sabe, a maioria das pessoas não sabe, né? Então você não está livre totalmente, né? Você acha que as coisas estão ficando fáceis, mas olha à sua volta, você está cercado de coisas que você não sabe fazer funcionar. Você está cercado de coisas que você depende de um sistema todo funcionando. Depende de internet, energia elétrica. Você gera energia sozinho? Você produz o seu alimento? Você está tão livre assim? Vamos lá, vamos ler. Se em algum período da história, né? Deixa eu colocar aqui na tela, né? Quando eu estou lendo, eu estou colocando aqui, ó. Vamos lá. Se em algum período da história se alcançasse pela eugenia, né? Essa seleção de pessoas tão terrível, e também pela educação científica, o poder de fazer dos seus descendentes o que bem entendesse, todas as pessoas que viessem depois estariam conformadas a esse poder. Seriam mais fracos, não mais fortes. Pois, embora possamos ter posto máquinas maravilhosas em suas mãos, predeterminamos como eles as devem usar.
Veja, tem gente que está com máquina na mão, olha, agora eu posso tudo, com inteligência artificial, olha, agora eu vou longe. Mas os próprios organizadores dessas tecnologias definem como as pessoas vão usá-las. Eles impõem limites, mesmo que os limites não estejam muito evidentes. É preciso ter um pensamento crítico. E se, como é quase certo, a era que alcançou assim o poder máximo sobre a posteridade também fosse a era mais emancipada em relação à tradição, ela estaria engajada em reduzir o poder de seus precursores quase tão drasticamente quanto aquele dos seus sucessores. Veja, devemos lembrar também que, bem à parte disso, quanto mais tarde vem uma geração final, quanto mais próxima ela vive daquela época em que as espécies serão extintas, menos poder ela terá de avanço, porque os seus objetos de manipulação estarão reduzidos. Por isso, não há dúvida de que há um poder investido na raça como um todo, que estará em constante crescimento enquanto a raça sobreviver. Mas os últimos homens, longe de serem os herdeiros do poder, serão todos homens sujeitos ao extremo, à mão morta dos grandes planejadores e manipuladores, e eles mesmos exercerão menos poder sobre o futuro. Quanto mais poderosos nós achamos que somos, mais aprisionados estamos nos tornando. Quando eu li esse trecho, eu pensei na inteligência artificial, em toda essa dominação, esse controle que está ficando cada vez maior. Está havendo um aumento do controle global por parte dos grandes organizadores do mundo. Aqueles que promovem uma nova ordem global, uma nova ordem mundial, controlando o ser humano, né? São pessoas, organizações poderosas que estão com seus tentáculos estendidos na mídia, na política, no sistema judiciário, não do Brasil, do mundo. C.S. Lewis falou isso aqui antes dessas coisas serem montadas. Hoje, nós já estamos vendo a realização desse livro na prática. E será que o final desse livro está perto de acontecer também? Você vai ver o que ele vai falar aqui no final. Mas hoje, muitos pensam, que são cada vez mais livres, mas cada vez menos entendemos o funcionamento das coisas e nós dependemos de sistemas, serviços. Se, por exemplo, acabar a luz, a internet, como eu estava falando aqui, será que as pessoas nas grandes cidades, elas conseguem se virar por um mês? Nós nos tornamos dependentes e incapazes, ao mesmo tempo em que pensamos que somos livres. Que armadilha terrível! E isso C.S. Lewis estava vendo antes de acontecer. É assim que acontece, com homens à frente do seu tempo. Vale muito a pena ler C.S. Lewis, o Chesterton e tantos outros. Onde será que a humanidade vai parar? Vamos lá para a página 59. O último estágio terá chegado quando o homem tiver obtido controle total sobre si mesmo, por meio da genética, do condicionamento pré-natal e da educação e da propaganda baseadas em uma psicologia perfeitamente aplicada. A natureza humana será a última parte da natureza a se render ao homem. A partir daí, estaremos livres para fazer da nossa espécie o que bem entendermos. A batalha terá sido vencida, de fato. Mas quem mais precisamente terá vencido? Quando a batalha for vencida, quem terá vencido? Quem será o vencedor disso? Quem está por trás disso tudo? A humanidade ela vai perdendo a sua liberdade.
pensando que está se tornando cada vez mais livre. Para terminar aqui, o último trecho do livro que eu trago, com seu senso de humor, C.S. Lewis trouxe uma história engraçada. Eu comecei rindo, mas no meio eu fui perdendo o brilho, o sorriso foi saindo do rosto, e aí me deu um certo temor. Vamos ver se você vai sentir a mesma coisa que eu? Agora nós pulamos já mais para a parte final, página 70. 69, né? Antes da 70 aqui, página 69. Vamos lá. É como o famoso irlandês que achou que certo tipo de fogão reduziria a sua conta de gás pela metade, e então concluiu que 2 fogões do mesmo tipo lhe permitiria aquecer a sua casa sem nenhum gasto de gás. Olha que interessante, hein? Já pensou? Um fogão que economiza 50% de gás. Opa, então agora eu compro 2 e eu vou economizar 100% de gás. Então agora, com 2 fogões, em vez de gastar o dobro, eu vou economizar o dobro, não vou pagar nada. Que ideia idiota! Não daria certo, né? Mas é assim que muita gente está agindo. Trata-se da barganha do mágico. Dê-me a sua alma, e olha, agora a coisa fica séria. Dê-me a sua alma e ganhe poder em troca. No entanto, uma vez que tenhamos vendido nossas almas, ou seja, nós mesmos, o poder assim conferido não pertencerá a nós. Não seremos, na verdade, nada mais que escravos e marionetes daquele a que vendemos nossas almas. Veja. Se você está vendendo a sua liberdade para ter mais conforto, achando que está ganhando alguma coisa, o governo me ajuda. Quanta gente não acha que está se dando bem e está só perdendo a sua liberdade, a sua vida, a sua alma. A gente respira fundo num livro como esse, né? Uma crença dogmática nos valores objetivos é necessária para a própria ideia de uma regra que não seja uma tirania, ou uma obediência que não seja escravidão. Veja, o certo é o certo, o errado é o errado. Fora disso, se cada pessoa constrói a sua própria verdade, pouco a pouco a humanidade vai sendo desconstruída. Veja, ele falou aqui de uma crença dogmática em valores imutáveis e objetivos. Estão querendo destruir a palavra dogma, né? A igreja tem os dogmas, né? Mas o dogma traz verdades universais, reveladas por Deus, para ajudar o ser humano a fazer o bem, para ajudar o ser humano a acertar. A gente tem que ter base sólida, é preciso ter fundamento. Destruir os dogmas, destruir a objetividade, a verdade das coisas, é destruir o próprio ser humano. Sem essas verdades, nós não teremos mais base para nada. O contrário desse dogmatismo é um ceticismo que desconfia de tudo. Mas não tem como provar isso. Mas isso não é assim. E vai levando a um relativismo. Então, já que não tem como provar nada, cada ser humano deve produzir a sua própria verdade. E quando essas verdades se chocam, há conflito, há ser humano querendo destruir o outro ser humano. Há uma desconstrução do homem e da mulher. Há o título do livro, A Abolição do Homem. Aos poucos, estamos destruindo a humanidade e estamos achando que isso é bom. É assim que eu termino a análise desse livro. Foi profunda, né?
Se você acha que vale a pena, né? Será? Vale a pena ter esse livro? Eu mostro aqui na tela para você, ó. A Abolição do Homem, C.S. Lewis, tá com uma capa dura, tá bonito, né? Dessa editora Thomas Nelson Brasil. Eu coloquei o link aí do Mercado Livre, foi onde eu achei a maior velocidade de entrega e preços muito baixos, né? Então, eu acho a melhor opção, e se você compra aí pelo link abaixo do vídeo, eu ganho uma comissão, você ajuda eu a comprar outros livros e fazer resenhas como essa aqui. Você acha que foi bom? Você gostou? Você tem alguma dica? Tem algum ponto aí que você achou estranho? Você está pegando o livro para ler e quer comentar comigo? Comenta aí, dá dica de livros que eu posso comprar para a gente fazer resenhas aqui também, né? Eu estou com a ideia de comprar vários outros livros, a Faculdade de Filosofia me indica alguns, a minha fé católica, né? Tem vários livros que eu ainda quero ler e compartilhar com vocês. Então, deixa aí o seu comentário. Você que chegou até aqui, clica no curtir, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse conteúdo para que mais e mais pessoas possam participar aqui conosco. Foi um prazer ter você aqui. Vamos ler mais, vamos buscar a cultura, vamos buscar aprender, vamos buscar ter um pensamento crítico, vamos pensar fora da caixinha. Que Deus abençoe você, sua família. A gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.